Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, o meu recadinho de sempre, por favor, se inscreva aí, gente, no nosso canal, nos ajude a evangelizar, compartilhando os nossos vídeos, passe para outras pessoas, peça para que se inscrevam, tá? Um canal de teologia católica, de graça pela internet, um curso de catecismo da Igreja Católica. Todos nós que trabalhamos na igreja precisamos entender o catecismo, gente, é a nossa doutrina, é tudo aquilo que nós cremos, tá? Então nós estamos aí estudando. Já estudamos o credo, agora estamos estudando a segunda parte do catecismo, que é a liturgia, tá? Depois nós vamos estudar os sacramentos, se Deus quiser. Então nós estamos estudando sobre a importância da liturgia na igreja. Nós que trabalhamos na liturgia, você que é catequista, você que trabalha na liturgia, então coloque aí nos grupos aí. Tá? Um curso de teologia de graça, católico, fiel ao magistério da igreja. Por isso que eu estou usando aqui o catecismo, tá? Então eu procuro ser bem fiel àquilo que a igreja ensina, tá bom? Na aula passada nós paramos no parágrafo 1098. Hoje é o parágrafo 1099. Nós vamos dar sequência a o Espírito Santo recorda o mistério de Cristo, ok? Nós sabemos, gente, que toda a ação de Jesus, do Pai e do Espírito Santo é um mistério. Deus é um mistério, ok? Só que o Espírito Santo, ele nos revela aquilo que o Pai, não é, através de Jesus, no Espírito Santo, quis revelar para a igreja. E isso acontece na liturgia. Então, a liturgia toda é celebrada no poder do Espírito Santo, ok? Então, vamos aí ao parágrafo 1099. O Espírito e a Igreja cooperam para manifestar o Cristo e sua obra de salvação na liturgia. Então, toda a obra de salvação que Jesus veio trazer é celebrada na liturgia, ou seja, paixão, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. A nossa salvação. Por isso que a liturgia é o sacrifício de Cristo tornado presente, não é, no altar, sem derramamento de sangue. Jesus já não derrama mais o seu sangue, foi uma vez só. É o mesmo sacrifício de Cristo que não se esgota no tempo, porque para Deus não existe o tempo. O que para nós é lá no passado, para Deus é presente. Ok? Principalmente na Eucaristia e analogicamente nos demais sacramentos. Então todos os sacramentos são ministrados no poder do Espírito Santo, como eu já expliquei.
A liturgia é memorial. Memorial, gente, fazer memória não é relembrar uma coisa do passado, é tornar presente, ok? Do mistério da salvação. O Espírito Santo é a memória viva da igreja. Está lá em João capítulo 14, versículo 26. Anote os textos aí para você ler depois. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 26. Então, olha só o que diz o catecismo. O Espírito Santo é a memória viva da igreja. Então, não é uma coisa morta lá do passado. Tornado presente, é uma coisa que está acontecendo naquele momento. Aquilo que aconteceu lá atrás está acontecendo ali no momento da liturgia. Claro que de uma forma, vamos dizer assim, um mistério, uma forma espiritual. Entendeu? Cristo já não derrama mais o seu sangue como ele derramou lá na cruz. Ok? Mas é o mesmo sacrifício de Cristo que se torna presente na liturgia. Ok? Então esse é o parágrafo 1099. O 1100 diz assim: a palavra de Deus, tá? Então por isso que tem a liturgia da palavra na liturgia. Não pode deixar. É a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Ok? O Espírito Santo recorda primeiro a assembleia litúrgica, o sentido do evento da salvação, dando vida à palavra de Deus, que é anunciada para ser recebida e vivida. Então, na liturgia, a palavra de Deus é para ser recebida no coração, mas é para ser vivida. Não é para entrar no ouvido e sair no outro. Não, porque ela é uma palavra viva, é a palavra de Deus. Mas para isso, a gente tem que estar com o coração aberto, para que a palavra de Deus possa penetrar. Por isso nós temos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a palavra de Deus cair, né, no nosso coração e a gente praticar aquilo que é. Porque não adianta nada, gente. Tem gente aí que lê a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mas não, isso aí não importa. Você tem que viver. Se você não viver a palavra de Deus, não adianta nada. Lembra que Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade de Deus. E quem é aquele que faz a vontade de Deus? Aquele que pratica a palavra. Não é só aquele que ouve. É o que ouve e pratica a palavra de Deus. Com a sua vida, com o seu testemunho. Entendeu? Na celebração da liturgia, é máxima a importância da Sagrada Escritura, pois delas são tirados os textos que se leem e que são explicados na homilia e os salmos cantados. E eu já ouvi gente falando que a Igreja Católica não usa a Bíblia. Olha o que o catecismo está dizendo. É obrigatório usar a Bíblia na liturgia. Claro, gente, ninguém precisa levar a Bíblia. Você pode levar o Deus Conosco, ou você pode até, se for para ler, né, pode até ser no celular, não tem problema nenhum. Não precisa ser a Bíblia. Claro, se puder levar a Bíblia, melhor ainda. Mas você pode levar, se você tiver a Bíblia no celular, você pode fazer a leitura ali no celular, não tem problema. Ou você pode levar o Deus Conosco também, não tem problema nenhum, gente. O importante é o conteúdo. É a palavra de Deus, é aquilo que vai ser proclamado. Entendeu? E tem gente que fala que a Igreja Católica não usa a palavra de Deus. Eu já ouvi esse absurdo. Olha aí, é obrigatório na liturgia a palavra, as leituras, que eu já falei, e a homilia. Dia de semana tem que ser uma homilia mais curta. Pode ser uma homilia rápida. Mas dia de domingo, o padre tem que explicar todas as leituras. Veja, a homilia, gente, é para explicar a palavra de Deus. Não é para falar de política, não é para falar de outras coisas, não. Como eu vejo aí. Me deixa muito triste esses padres que, em vez de explicar a palavra de Deus, ficam falando de política. Esse povo da teologia da libertação aí, não é verdade? Esse povo do comunismo, não é? Tira a palavra de Deus do centro e coloca a política, a sociedade, né? O pobre, né? A gente tem que ajudar o pobre, mas na liturgia, na homilia, é para falar da palavra de Deus, que salva e que liberta. Tá? Muito mais do que o pão material, a própria palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, né? Não vamos esquecer disso.
Temos que levar o pão para o pobre, mas temos que levar também a palavra de Deus. Então, a liturgia, a homilia é para falar, explicar as leituras, não é para falar de política. Pelo amor de Deus, entenda isso. Infelizmente, até em Aparecida eu estou vendo isso. Lá em Aparecida eles estão mais preocupados em falar de política do que de religião. Nós vimos aí nessa eleição passada, aí nós vimos. Entendeu? Em vez de se falar das coisas da palavra de Deus, falar de política. É de sua inspiração que surgiram as preces, as orações e os hinos litúrgicos. Então tudo, gente, gira em torno da palavra de Deus. Tudo. Como é que a Igreja Católica não usa a Bíblia? Isso é uma mentira. Tanto é verdade que o Scott Hahn se converteu assistindo a missa. E ele é doutor em Bíblia. E é dela também que as ações e os símbolos tiram a sua significação. Então, gente, a liturgia, a primeira parte da liturgia toda é dedicada à palavra de Deus. A primeira meia hora, estou falando da liturgia do domingo, tá? A primeira parte é a liturgia da palavra e a segunda parte é a liturgia eucarística. Então, gente, a palavra de Deus ela é tão importante na liturgia quanto, né, a Eucaristia que a gente vai receber. Entendeu? Então, as duas são importantíssimas. A igreja coloca no mesmo patamar a palavra de Deus e a Eucaristia, que é o próprio Jesus. Jesus está vivo na Eucaristia e Jesus está vivo também na sua palavra. A palavra de Deus, gente, é viva. Diz lá a carta a Timóteo, aos Hebreus. A palavra de Deus é viva, eficaz. Então, por isso que a gente precisa estar atento para ouvir a palavra de Deus. Não pode ficar conversando. Então, na hora que o padre está ali explicando, é para você ouvir. Então, esse é o parágrafo 1100. O parágrafo 1101 diz assim: é o Espírito Santo que dá aos leitores, tá vendo? E aos ouvintes, segundo as disposições de seus corações, que eu já acabei de falar, a compreensão espiritual da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, gente, tem que ser um contexto espiritual. Por isso que não pode ser, você não pode interpretar a Bíblia socialmente, como fazem a teologia da libertação. Não. Ah, Jesus não multiplicou os pães, foi uma partilha. Que partilha coisa nenhuma, foi um milagre. Né? Ah, Jesus não andou sobre as águas. Andou sim, senhor. Então, gente, às vezes a palavra de Deus tem que ser meditada, ouvida num contexto espiritual. Senão ela perde totalmente o seu significado. Por meio das palavras, das ações e dos símbolos que formam a trama de uma celebração, o Espírito põe os fiéis e os ministros em relação viva com Cristo, palavra e imagem do Pai. Então, o próprio Jesus é a palavra de Deus. Na pessoa do sacerdote que proclama a palavra, e é o próprio Jesus quem fala. Entendeu? Na boca do sacerdote e na própria palavra de Jesus é a palavra de Deus. Tá? E o verbo se fez carne. O verbo quer dizer a palavra de Deus. É o próprio Jesus. Tá? A fim de que possam fazer passar a sua vida o sentido daquilo que ouvem, contemplam e fazem na celebração. É o que eu acabei de falar. Tudo aquilo que você ouve, você tem que praticar na sua vida. Por isso que a gente ouve o evangelho de pé, como eu já falei na aula passada. Em prontidão. Dali eu vou proclamar a palavra de Deus para o mundo. Na minha vida e para as outras pessoas. No meu trabalho, na minha família. Né? Em vez de você ficar falando do artista que separou, fazendo fofoca da vida dos outros, medite a palavra de Deus, converse sobre a palavra de Deus. O Padre Léo falava muito sobre isso nas pregações dele. Não é? Que os assuntos de família é só falar da vida do outro, fofocar da vida do artista. Não é? Fale da palavra de Deus. Não é? Comente com a sua família um trecho da Sagrada Escritura, converse sobre a palavra de Deus. Entendeu? Então, gente, infelizmente, porque Jesus disse, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de Deus, você vai querer falar de Deus para as pessoas. Agora, se o seu coração está longe de Deus,
Você nem vai lembrar de falar de Deus, da palavra de Deus para as outras pessoas. Por isso que os nossos irmãos protestantes levam muitos católicos. Agora, eu não estou falando mal, não, estou falando bem. Eu admiro os nossos irmãos protestantes. Não é? Por que eles levam muitos católicos para lá? Por causa disso. Por quê? Porque amam a palavra de Deus, amam falar da palavra de Deus. Não é? E os católicos? Nem conhecem a palavra. Não é? Então, gente, por isso que é importante a gente aprender a palavra de Deus para a gente poder falar da palavra de Deus para os outros. Não é? Ter gosto pela palavra de Deus. Não é? Esse é o parágrafo 1101. O 1102 diz assim: é a palavra da salvação, ou seja, os evangelhos, né? Que alimenta a fé no coração dos cristãos. Desde o primeiro século. É só a gente ver lá nos Atos dos Apóstolos, é só a gente ver os escritos dos primeiros cristãos. Todos eles, gente, eram apaixonados pela palavra de Deus. Os santos, vê a vida dos santos, você vai ver como que eles eram apaixonados pela palavra de Deus. Santo Antônio, gente, ele foi um homem tão apaixonado pela palavra de Deus que quando ele morreu, a língua dele ficou intacta, de tanto que ele pregava a palavra de Deus. Santo Antônio. E o povo acha aí que ele era só um santo casamenteiro. Santo Antônio foi muito mais do que isso. Então, gente, nós temos que ser apaixonados, nós temos que aprender a sermos apaixonados pela palavra de Deus. E isso começa na liturgia. Ensinar as crianças na catequese a amar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Não é? Por que tem que virar protestante para aprender a palavra de Deus? Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito. Não é? Por que eu tenho que virar protestante para aprender a palavra de Deus? Por isso que eu fui aprender a palavra. Nos cursos que eu fiz, nos livros que eu comprei, e graças a Deus hoje estou dando aula de Bíblia. Um católico. Por que eu preciso ser protestante para aprender a palavra? Se foi a Igreja Católica quem organizou os livros. Mas por quê? Porque os católicos são relaxados. Não se importam de ler a palavra de Deus. Fica lá pegando poeira na sala. Só como um objeto de decoração. A palavra de Deus nas casas católicas é decoração. Entenderam? Ensine o seu filho. Não é só catequese não, gente. Dentro do seu pai, sua mãe, né? Ensine o seu filho a ler a palavra. Não é só na igreja. Por meio de palavras... Desculpa. O anúncio da palavra de Deus é a palavra alimenta a fé no coração dos cristãos. É ela que faz nascer e dá o crescimento, a comunhão dos cristãos, tá vendo? Tudo, gente, é a palavra de Deus quem faz. Ok? É o próprio Jesus e também a Santa Palavra. Por isso que eu falo, os católicos têm que aprender a amar a Sagrada Escritura. O anúncio da palavra de Deus não se limita a um ensinamento. Não basta só ensinar, tem que viver. Quer suscitar a resposta da fé como consentimento e compromisso em vista da aliança entre Deus e o seu povo. É ainda o Espírito Santo que dá a graça da fé, que a fortifica e a faz crescer na comunidade. A Assembleia Litúrgica é primeiramente comunhão de fé. Graças a Deus, gente, que na igreja agora parece que estão abrindo os olhos para isso. Aqui na Matriz tem estudo bíblico. Antes de fazer teologia, eu fiz estudo bíblico na Matriz. Então, eu acho que todas as paróquias tinham que ter um estudo bíblico, né, para as pessoas aprenderem a palavra de Deus. Ou então, nas casas, arrume uma rodinha de amigos, né, uma vez por semana, não pode todo dia, porque trabalha, uma vez na semana, arrume uma rodinha de amigos para estudar a palavra. Nós temos a liturgia, leia a liturgia do dia, pelo menos. Eu não posso fazer isso, mas então leia pelo menos a palavra de Deus do dia. O evangelho do dia. Medite a palavra de Deus.
Nós precisamos, gente, como eu já falei, criar esse hábito da palavra de Deus, e principalmente na comunidade, na igreja. Não é só os padres, não, nós leigos. É o que eu estou falando, eu sou um leigo, eu não sou padre. Mas eu tinha interesse em aprender a palavra de Deus. Quanto mais eu lia, mais eu queria aprender. Não é? Setembro é o mês da Bíblia. Não é só setembro, não. Setembro é o mês que a igreja dedica a palavra de Deus. Mas é para você ler todos os dias, todos os meses do ano. Você não toma banho todo dia? Entendeu? Então, gente, a gente precisa da palavra do Senhor, da palavra de Deus na nossa vida. Tá? Então, começa na igreja, começa na liturgia, mas também durante a nossa vida inteira. E graças a Deus, gente, o Concílio Vaticano II ajudou muito nisso também. A renovação carismática católica. Eu não sou da renovação carismática católica, eu não sou. Mas a renovação ajudou muito as pessoas a terem mais amor à palavra de Deus. Porque antes do Concílio Vaticano II, os leigos não podiam fazer o que eu estou fazendo aqui, não. Eu já expliquei sobre isso. Então, olha só como é que a igreja abriu. Só padre, bispo poderia ensinar a palavra. Hoje os leigos podem ensinar a palavra. Agora, você não pode ensinar também o que você quer. Para isso você tem que entender que não é fácil. A palavra de Deus não é fácil de ser entendida. Nós estamos no Antigo Testamento e não estamos vendo. É muito complicado. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Isso tudo quem faz é o Espírito Santo. Por isso que você vê que eu não faço nada sem pedir a orientação do Espírito Santo para que me ilumine. Não sou eu não sei nada. O que eu sei vem através do Espírito Santo. Entendeu? Esse é o parágrafo 1102. O 1103 diz assim: a anamnese. O que quer dizer anamnese? Vamos ver. A celebração litúrgica refere-se sempre às intervenções salvíficas de Deus na história. Tá vendo? Então, gente, Deus ele intervém na história. As pessoas acham que Deus está dormindo. Não. Deus age lá na época da Bíblia, do Antigo e do Novo, mas age hoje também. Deus só agia na época de Moisés, Abraão, na época dos apóstolos. Não. Deus não está dormindo, não. Você que pensa que Deus está dormindo. Isso chama-se anamnese, a ação de Deus na história da salvação. A economia da revelação concretiza-se por meio de ações e das palavras intimamente interligadas. As palavras proclamam as obras e elucidam o mistério nelas contido. Isso quem diz é a Dei Verbo, que é aquele documento maravilhoso do Concílio Vaticano II. Na liturgia da palavra, o Espírito Santo recorda à Assembleia tudo o que Cristo fez por nós. Tá vendo? Então, gente, aquilo que Cristo realizou não ficou lá no passado. É uma coisa viva, que é atual. É uma atualização para poder a gente... É a nossa salvação. Segundo a natureza das ações litúrgicas e as tradições rituais das igrejas, uma celebração, entre aspas, faz memória, ou seja, torna presente, das maravilhas de Deus em uma anamnese mais ou menos desenvolvida. O Espírito Santo, que desperta assim a memória da igreja, suscita então a ação de graças e o louvor, chamada doxologia. Então, gente, a própria palavra Eucaristia significa ação de graça. Ação de graça a Deus. O nosso maior culto de louvor a Deus é a liturgia. Nada se compara. Tá? Ali nós damos graças, louvores a Deus, não é? Porque ali é o próprio sacrifício de Cristo que é oferecido, não é? Pela salvação nossa e do mundo. Entendeu? Esse é o parágrafo 1103. O 1104 tem o título que chama O Espírito Santo atualiza o mistério de Cristo. Tá vendo? Que eu já falei. A liturgia cristã não somente recorda os acontecimentos que nos salvam,
como também os atualiza. Eu já falei, não é? Torna-os presentes. Já cansei de explicar isso. O mistério pascal de Cristo, ou seja, a Páscoa, a nossa salvação, não é? É celebrado, não é repetido. Entenda isso. Infelizmente, o senhor Lutero não entendeu isso. Ele não aceitava o sacrifício da missa porque achava que era repetição. E não pode ser repetição, porque a carta aos Hebreus diz que o sacrifício de Cristo é único. Mas não é repetição. Eu vou repetir. A liturgia cristã não somente recorda os acontecimentos que nos salvam, como também os atualiza, torna presentes. O mistério pascal de Cristo é celebrado, mas não é repetido. Você não repete, você não mata Jesus de novo, não. Né? Tem gente que fala isso, toda missa tem que matar Jesus de novo. Não. Jesus não morre de novo. Jesus morreu uma vez só. Entendeu? Só que essa morte de Cristo se torna presente em toda a liturgia. Aquilo que aconteceu lá atrás, que eu já expliquei, acontece em toda a Santa Missa. Porque para Deus não existe o tempo. Entenda isso. Para Deus não tem passado nem futuro. Para Deus tudo é presente. A teologia chama isso de ações teândricas. Ou seja, humanas e divinas. Que não se esgotam no tempo. As nossas ações se esgotam no tempo. Aquilo que você faz, o tempo leva. Mas Deus não. Tudo que Deus faz tem uma semente de eternidade, como diz um santo. Entendeu? Porque são as ações de Deus. Deus não é um ser humano. Então as ações de Deus não se esgotam no tempo. E Jesus é Deus. Ok? Então o Espírito Santo atualiza. Tá? O que se repete são as celebrações. Todo ano tem a Páscoa, todo ano tem o Natal, entendeu? As celebrações se repetem, mas o sacrifício de Cristo não. Em cada uma delas sobrevém a efusão do Espírito Santo que atualiza o único mistério. Entendeu? Gente, está muito fácil de entender, só não entende quem não quer. Está muito fácil de você entender. Então agora você vai ter muito mais gosto de participar da liturgia. Não é? Que você vai estar participando, né, do mistério de Cristo, da nossa salvação. Né? Esse é o parágrafo 1104. O 1105 fala da epiclese. O que são? São termos difíceis, gente, da teologia que nós estamos explicando para você. Anamnese, epiclese. Tá? Então são tudo palavras difíceis da teologia que você vai aprendendo aí. Ou seja, invocação sobre. Então, o Espírito Santo, o Padre, então, invoca o Espírito Santo e ali vai acontecer, inclusive, o milagre da transubstanciação, né? Onde o pão vai se transformar no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo. Entendeu? Isso chama-se epiclese. É a intercessão na qual o sacerdote, tá bom? Então só o sacerdote pode fazer isso, o leigo nem pensar. Na qual o sacerdote suplica ao Pai que envie o Espírito Santificador para que as oferendas se tornem o corpo e sangue de Cristo, e para que ao recebê-los os fiéis se tornem eles mesmos uma oferenda viva a Deus. Isso é lindo demais, né? Fazei de nós uma perfeita oferenda. Isso nós rezamos em toda a missa, né? Senhor, fazei de nós uma perfeita oferenda. Então, ali nós também oferecemos a Deus também os nossos sacrifícios, tudo aquilo, né, que nós oferecemos a Deus para a nossa salvação e a salvação do mundo. Nos unimos ao sacrifício de Cristo, porque Deus quer a nossa cooperação. De Santo Agostinho. Para nos criar, Deus não precisou de nós, mas para nos salvar, Deus quer a nossa cooperação. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 1105. O 1106 diz assim:
Juntamente com a anamnese, a epiclese está no cerne de cada celebração sacramental, dos sacramentos, mas especialmente da Eucaristia. Então foi aquilo que eu já cansei de explicar. Todos os 7 sacramentos são ministrados no poder do Espírito Santo. Entendeu? Então o sacerdote invoca o Espírito Santo, né, e ali, né, torna-se então, né, o Espírito Santo faz então os milagres ali, né, a graça acontecer do sacramento, ok? Agora veja, os frutos, aí depende da gente. Por isso que a igreja ensina que os sacramentos não dependem da nossa fé, mas os frutos sim. Quanto mais você abrir o coração, mais vai ter fruto. Entendeu? Aí vai depender de você. Perguntas como o pão se converte no corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo? Respondo-te, o Espírito Santo irrompe e realiza aquilo que ultrapassa toda palavra e todo pensamento. Basta-te saber que isso acontece por obra do Espírito Santo. Olha aí, tá vendo? É ele que faz ali a transubstanciação. Basta-te saber que isso acontece por obra do Espírito Santo. Do mesmo modo que da Santíssima Virgem e pelo mesmo Espírito Santo, o Senhor por si mesmo e em si mesmo assumiu a nossa carne. O que é isso, gente? Assim como o Espírito Santo colocou Jesus ali no ventre da Virgem Maria, que o Verbo se fez carne no ventre de Maria, o mesmo poder do Espírito Santo é que faz ali o milagre da transubstanciação. É o mesmo milagre. Entendeu o que a igreja está ensinando? Tá? Por isso, gente, a importância da gente participar e celebrar bem. Não é brincadeira. A liturgia, gente, não é brincadeira. Pena que muita gente leva na brincadeira. Esse é o 1106. O 1107 diz assim: o poder transformador do Espírito Santo na liturgia apressa a vinda do reino e a consumação do mistério da salvação. Por isso que em toda a liturgia nós pedimos: vem, Senhor Jesus. Ninguém sabe o dia que Jesus vai vir, ninguém. Mas a igreja pede, né, que ele venha o mais rápido possível. Por quê? Porque aí vai acontecer o quê? O mal vai acabar, né? Deus vai prender o demônio e vai acontecer o reino de Deus, entendeu? Na expectativa e na esperança, ele nos faz realmente antecipar a comunhão plena da Santíssima Trindade. Ou seja, na liturgia a gente já celebra o que nós vamos celebrar lá no céu. É o que o Scott Hahn fala no livro Banquete do Cordeiro. Cada missa, cada liturgia que você participa, você já está participando da liturgia celeste. Entendeu? Enviado pelo Pai, que ouve a epiclese da igreja, o Espírito dá a vida aos que o acolhem e constitui para eles desde já o penhor de sua herança. Isso diz Efésios capítulo 1, versículo 14, e segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Então, gente, na liturgia nós já temos ali um penhor de salvação. Tá? Então, isso é uma promessa de Deus. Tá? Que quem celebra, os santos dizem isso, que quem participa da liturgia devotamente, tá, raramente vai se perder. Mesmo que passe pelo purgatório, olha, é uma garantia de salvação, porque diz aqui, tá? O Espírito dá a vida aos que o acolhem, a vida eterna, né? Muito mais do que a vida daqui nesse mundo, é a vida eterna. O Espírito dá a vida aos que o acolhem
e constitui para eles desde já o penhor de sua herança. Qual é a nossa herança, gente? É o céu. Tá? Então, por isso que a igreja ensina, semana sem missa, domingo sem missa, semana sem Deus. Então, você quer que a sua vida seja abençoada? Vá domingo na liturgia. Entendeu? Esse é o parágrafo 1107. O 1108 diz assim: a comunhão do Espírito Santo. Como é que funciona essa comunhão do Espírito Santo na liturgia? O fim da missão do Espírito Santo em toda a ação litúrgica, tá vendo? É colocar-se em comunhão com Cristo para formar o seu corpo. Gente, coisa linda. Lembrando que a Santíssima Trindade não se separa. Pai, Filho e Espírito Santo é um só Deus, não se separa. Então, assim como eles têm essa comunhão, eles querem que nós também tenhamos essa comunhão plena. E quando que isso acontece? Na liturgia, na celebração da liturgia. Por isso que ele fala aqui, em comunhão com Cristo para formar o seu corpo. O seu corpo é o quê? É a igreja, é o corpo de Cristo, na qual nós somos os membros, que São Paulo diz lá na carta aos Coríntios. Por isso que eu torno a dizer, o católico é um ser comunitário, a menos que ele esteja doente. Mas se ele não estiver doente, ele tem que ir para a comunidade, é lá. É lá que nós temos. Gente, a união não faz só açúcar, não. A união faz a força. A oração de um é poderosa, mas a união de 10 é mais, de 1000 e muito mais. Entendeu? Então é por isso que ele está dizendo aqui. O Espírito Santo é como que a seiva, olha que coisa bonita, da videira do Pai, que produz seus frutos nos ramos. Por isso que Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Jesus gosta sempre de fazer essas comparações, não é? Está lá em João 15, versículos de 1 a 17 e Gálatas 5, 22. Jesus gosta muito dessas comparações, né? Eu sou a videira, vós sois os ramos, não é? Então, Jesus contou muito essas parábolas, não é? Na liturgia, realiza-se a cooperação mais íntima entre o Espírito Santo e a igreja. Olha que coisa bonita. Tá vendo? Então, a nossa maior comunhão é na liturgia. Nós ali estamos em comunhão com Deus e com os irmãos. Quer coisa mais bonita do que isso? Ele, o Espírito Santo, o Espírito de comunhão, permanece indefectivelmente na igreja. E é por isso que a igreja é o grande sacramento da comunhão divina que congrega os filhos de Deus dispersos. Não é? Então, gente, a gente precisa voltar com esse espírito de comunhão. Entendeu? De querer estar juntos na comunidade. Então, gente, se você está afastado, volte. Não é? Volte para a comunidade. A pandemia já acabou. Não é? O pessoal, depois da pandemia, acho que, não sei, parece que desanimaram. Não, gente, vamos voltar. Vamos voltar para a igreja, vamos voltar para a comunidade. Se você está afastado, volte. Você chame. Se fulano está afastado, chame. Mais uma vez eu vou citar os irmãos. Os irmãos protestantes, gente, eles vão chamando, eles não querem saber, não. Eles vão lá na casa lá do irmãozinho lá e vai chamar. Até quem não é da igreja deles, eles chamam. Então, gente, vamos chamar, gente. Vamos chamar esse povo aí que está afastado da igreja. Entendeu? A gente tem que voltar a esse espírito de comunhão, gente. Deus, Jesus quer isso. Gente, no dia que isso acontecer, o demônio vai ficar muito furioso. Porque o que mais o demônio quer é que nos afastar da comunhão. Comunhão com Deus e com os irmãos. Não é só a comunhão com Deus, com os irmãos também. Claro que na hora da liturgia ali não é hora, mas depois você pode se confraternizar, não é? O Padre Léo conta muitas histórias na roça de antigamente, que acabava a missa e as pessoas ficavam ali na igreja conversando. Hoje não, todo mundo sai, ninguém quer nem saber do outro. Não, acabou a celebração? Vamos conversar. E aí, como é que tá a vida? Né? Como é que tá a família? Gente, isso é comunhão, isso é comunidade. Nós somos irmãos. Às vezes o outro está doente e você nem sabe.
Nós temos que voltar. Nós temos que acolher os irmãos. Os nossos irmãos sabem acolher. Se tem um irmão doente, eles vão lá na casa do irmão, vão fazer um culto lá na casa do fulano. Foi o que eu falei antes. E nós católicos? O fruto do Espírito na liturgia é inseparavelmente comunhão com a Santíssima Trindade e comunhão fraterna entre os irmãos. Eu juro, gente, jurar é pecado, mas eu não li isso aqui. Eu estou lendo agora, junto com você. Eu não li, eu não tive tempo de ler. Então, tudo aquilo que eu falei está aqui no Catecismo. Comunhão com a Santíssima... Parágrafo 1108. Se as pessoas acharem que eu estou mentindo, eu estou inventando. Parágrafo 1108, página 313. Comunhão... o fruto do Espírito na liturgia é inseparavelmente comunhão com a Santíssima Trindade. Então, primeira coisa, para que eu vou na igreja? Comunhão com a Santíssima Trindade. Eu quero me encontrar com Deus. E segundo, me encontrar com os irmãos. Irmãos na fé, nós somos a família de Deus. E comunhão fraterna entre os irmãos. Pelo batismo nós somos irmãos. Entendeu, gente? Então a gente tem que voltar a isso. O que nós estamos esperando? Vamos acordar, gente. Esse é o parágrafo 1108. 1109, último de hoje. A epiclese é também a oração para o efeito pleno da comunhão da Assembleia com o mistério de Cristo. Então, a gente precisa rezar. A gente precisa rezar para que aconteça mais rápido possível a comunhão entre nós. Aqueles que estão afastados, aqueles que deixaram a igreja, para que voltem. Já falei isso aqui. Aqueles que deixaram a igreja têm que voltar. Quem era católico e deixou a igreja tem que voltar. Como eu já mostrei aqui o livro do Scott Hahn e o livro daquele empresário americano. Católicos, voltem para casa. Então você que está afastado, você que deixou a igreja, tem que voltar para a comunhão, né, plena com Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, que está lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que nós usamos em toda a liturgia, devem permanecer sempre conosco e produzir frutos para além da celebração eucarística. Então, foi o que eu falei. Não é só ali na igreja que a gente tem que falar de Deus, que a gente tem que ser bom cristão, mas tem que dar testemunho lá fora. No seu trabalho, na sua família, onde quer que você esteja. Se você não dá testemunho, não adianta nada você estar ali dentro da igreja. Não adianta ali você ser uma coisa e lá fora você ser outra. Não adianta nada. Lembra que Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Por quê? Porque ali, na hora do culto ali, era uma coisa, mas lá fora era outra. Que a gente não seja fariseu, como Jesus reclamou. A igreja pede, pois, ao Pai que envie o Espírito Santo para que faça da vida dos fiéis uma oferenda viva a Deus por meio da transformação espiritual, a imagem de Cristo. Todos nós, gente, somos imagem e semelhança de Deus e pelo batismo, imagem de Cristo, irmãos de Cristo. Por meio da preocupação pela unidade da igreja. Acabei de falar. Tá vendo? A unidade da igreja. Aqueles que saíram têm que voltar. Porque Jesus disse, haverá um só rebanho e um só pastor. Então, os que saíram têm que voltar. E da participação da sua missão pelo testemunho, que eu já falei também, e pelo serviço da caridade, ou seja, do amor. Está lá em 1ª carta de São João, capítulo 1, versículos 3 a 7. Então, gente, a gente também precisa ser missionários, mas missionários na caridade, diz aqui o catecismo. Não adianta nada você ser missionário se você não tem amor. Tudo que você for fazer, faça por amor a Deus e amor aos irmãos.
Então, gente, a igreja também... Então a gente tem que rezar também. Duas coisas que ele fala aqui. Duas coisas que nós precisamos rezar. Pela unidade da igreja, aqueles que saíram voltar, e para os missionários. Os missionários aqui, gente, não é só os do clero, não é só os padres, os bispos e o papa, não. Tem muitos missionários que são leigos, que viajam até para fora do mundo, do Brasil e do mundo, para pregar o evangelho. Então nós temos que rezar por eles, para que eles continuem firmes nessa missão de pregar a palavra de Deus, trazer de volta, muitas vezes, aqueles que estão afastados. Então, gente, por isso que Jesus pede. A messe é grande, mas os operários são poucos. Rezai para que o Senhor mande mais operários para a vossa messe. Então é o que a gente tem que fazer. Tá? Joelhinho no chão, rezar e fazer a nossa parte. Se cada um fazer a sua parte, aí vem o que a igreja chama, dos talentos. Então, quer dizer, o que você puder fazer, não é só rezar, ficar de braço cruzado. Faça a sua parte. O que você pode fazer para ajudar? Para que o reino de Deus cresça e apareça. Então você tem que fazer a sua parte. Tá bom? Então, gente, paramos aí no parágrafo 1109. O 1110 é resumo. Então eu vou passar para não ficar repetitivo, mas você pode ler. O 1110, 1111 e 1112 são resumo. Na próxima aula, nós vamos para o parágrafo 1113, e o título é O Mistério Pascal nos Sacramentos da Igreja. Então, nós vamos entender então esse mistério, do mistério de Cristo, da sua Páscoa, nos sacramentos da Igreja. Tá bom? Então, se Deus quiser, na próxima aula, nós vamos continuar aí o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Não acabou não, tá? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aí os seus comentários, o que você quiser deixar aí, pode deixar crítica, pode deixar o que você quiser, o seu like, tá bom? E continuo pedindo a você, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E você que trabalha na liturgia, você que é catequista, você que trabalha na igreja, passe esses vídeos aí, ó. Nós estamos fazendo um curso de liturgia no Catecismo da Igreja Católica, de graça pela internet. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.